Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de novo é o professor André Luiz, tudo bem com vocês? Bom, hoje, como combinado, nós faremos a nossa primeira aula de História. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula de Geografia e hoje a nossa primeira aula de História. E para começar, vamos pensar num assunto bem interessante em relação à História, que é uma pergunta bem básica. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas por que a gente estuda História? Para que serve o estudo da História? Alguém pode responder? Marca aí nos comentários, por favor. Então, em resumo, a história serve para conhecermos o nosso passado, sabermos de onde começou a passagem humana aqui, as fases históricas, a evolução humana, tudo que foi acontecendo com a humanidade desde os primeiros períodos até a modernidade. Então, a história é dividida em algumas fases, que são pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Entre o fim e o começo de outra, não há uma certeza muito exata de datas, e para facilitar o estudo, o que os professores, os autores de livros fazem? Eles colocam eventos que foram ocorrendo nesses períodos para colocar um ponto de definição mais fácil da gente compreender depois. O nosso primeiro período a ser estudado, então, será a pré-história. O que vocês se lembram sobre a pré-história? Ah, exatamente. Quem respondeu Homem das Cavernas ou Idade da Pedra Lascada acertou. Então, a primeira fase da pré-história é chamada de período paleolítico ou, mais conhecido pela gente, Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, os seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham nenhuma residência fixa, não tinha ar-condicionado, não tinha hotel, não tinha carro, era tudo feito a pé, não vamos nos esquecer disso. Então, as pessoas eram nômades porque elas precisavam de locais para encontrar comida. Acabou a comida num local, se dirigiam até outro local, iam conhecendo assim o seu espaço. E como éramos seres assim menores que outros, nós não éramos topo da cadeia alimentar. Então vinham outros animais que faziam a parte mais de topo da cadeia alimentar, como tigre-dentes de sabre, cabendo destacar, por exemplo, aquele filme Era do Gelo. Aqueles animais que aparecem no filme são muitos animais que a gente chama de animais pré-históricos e que conviveram com os primeiros seres humanos. Então nós precisamos aprender técnicas rapidamente de sobrevivência. Então começamos a subir em árvores para nos protegermos. E além disso nós tínhamos a criação de algumas pequenas ferramentas. A pedra lascada era, no caso, você bater uma pedra na outra, em que você tinha então uma pedra mais afiada que era possível fazer o corte de carnes de caça. Além disso, a carne tinha que ser consumida com muita velocidade. Tinham que ser consumidos com velocidade porque não tinham meios de se conservar. Eles não tinham geladeira, eles não tinham sal nem outros elementos que eles podiam fazer a conservação dos alimentos. Passadas algum tempo, nós tivemos uma segunda fase dentro da pré-história chamada de período neolítico. No período neolítico, as nossas ferramentas já ficaram mais avançadas, e com esse avanço de ferramentas e com a descoberta, por exemplo, do fogo, nós deixamos de ser animais nômades e passamos a ser animais chamados de sedentários. Animal sedentário é aquele que tem uma residência fixa. No nosso caso, foram as cavernas num primeiro modo, e os seres humanos viviam em grupos familiares de 10, 20,
30 membros. E aí, essa fase da história, ou melhor, da pré-história, que vai desde o início, o aparecimento dos seres humanos, até o ano 4000 a.C., com a invenção da escrita. Então, toda forma de comunicação anterior era daquele jeito que a gente costuma lembrar de vários tipos de filmes, ou as primeiras formas de comunicação nos quais os bebês tentam estabelecer a comunicação, demonstrar aquilo que eles querem, sussurrando, falando meio desse jeito. E depois nós tivemos, com a invenção da escrita, a inauguração da próxima fase histórica, que vai ficar por uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre pré-história, em que a humanidade iniciou o seu período de presença no nosso planeta, iniciando pelo continente africano e depois se espalhando através dos outros continentes e através de diversas fases históricas. Então, fico por aqui, agradeço as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Essas aulas estamos fazendo em casa, neste período de quarentena. Peço o apoio de vocês, o compartilhamento, levem para aquelas pessoas, aqueles alunos, aqueles colegas que vocês sabem que vão precisar desse conteúdo, para a gente não esquecer, porque nós estamos em período de quarentena e não em período de férias. É a nossa forma alternativa, a nossa forma de colaboração nesse período. Então agradeço, até mais, pessoal!